pensantes, bem-vindos a esse canal. Então vamos para mais um tema hoje. Vamos falar um pouco aqui sobre uma introdução que é a geografia física, né? Então bora abordar aqui alguns aspectos importantes para entender o processo de formação do planeta e chegar à parte aqui onde a geografia mais aborda, que é o relevo, né? O local onde se dá os fenômenos humanos, né, onde há as atividades aí de interação econômica, né, onde os seres humanos vão criar diversas formas de sociedade aí, de interagir com essa superfície, certo? Então, é importante a gente entender assim, que o planeta é dinâmico, né, que o planeta está em constantes modificações e que boa parte desses estudos da estrutura do planeta eles são recentes historicamente, certo? Então esse é um primeiro ponto aí para a gente iniciar essa abordagem sobre a estrutura física do planeta. E ao longo do tempo vão se elaborar diversas teorias, né, de expansão do planeta, de retração do planeta, teorias sem muito nexo, né, de como os terremotos aconteciam, né, do que gerava os vulcanismos, né, uma mistura com mitologias e tal, até o avanço da ciência moderna, né, no século XIX, sobretudo na parte final do século XIX, onde aparece o austríaco Alfred Wegener, né, que vai desenvolver ali a teoria da deriva continental. Muita atenção para não confundir a teoria da deriva continental com a teoria da tectônica de placas. Ela vai ser uma base muito importante para entender a tectônica de placas, mas não é a mesma coisa. O Alfred Wegener pega ali uma série de fatores, de evidências, né, para elaborar essa tese, como do encaixe dos continentes, uma datação próxima, né, de rochas na costa africana, na costa brasileira, né, formas de relevo semelhantes entre alguns desses encaixes, espécies de fósseis também muito comuns, né, entre vários continentes, né, relaciona ali com a glaciação que ocorreu também, né, então há uma série de evidências que é trabalhada, mas o Wegener não conseguia explicar o que gerava esse movimento dos continentes, certo? Que aí, em alguns momentos, né, virou um problema para ele dentro do meio acadêmico, né, essa explicação, sobretudo com a área da física, né, que tentava ali mostrar outras formas, né, de movimentação do oceano e tal, e que isso não teria ali interferência sobre como os continentes teriam se deslocado, certo? Por isso, voltamos a um outro ponto que eu iniciei aqui falando, que esses estudos são todos muito recentes, né? Sobretudo com a oceanografia, né? Com a geofísica, com os avanços aí da geologia no século XX, principalmente no contexto da Segunda Guerra Mundial, quando começa a se desenvolver ali equipamentos mais precisos, né, para verificar, para mapear o fundo do oceano. E aí vai se descobrir diversas cadeias montanhosas no fundo do oceano. Portanto, vejam, mapear o relevo do fundo do oceano foi importante para começar a se verificar as características dessa formação, né, verificar os tipos de rochas ali presentes e poder chegar ali a diversos outros aspectos, como uma dinâmica de sismos constantes, né? Então os sismógrafos, né, também foram extremamente importantes para avançar nos estudos, para tentar se verificar, por exemplo, como funciona cada camada interna da Terra, né, em núcleo, que seria ali a parte mais densa, a parte mais pesada, né, que concentra níquel e ferro, né, as camadas que formam o manto, e a camada mais superficial aí, que é a crosta, né, a litosfera, né, litos, que vem aí de rocha, né, então entender essa camada rochosa superficial, né, que a gente não conseguiu ainda aprofundar muito, né, afinal é um processo bem difícil, bem complicado, né? Por isso os sismógrafos são muito mais importantes, porque eles dão um parâmetro ali de como há uma variação desses sismos, né, da parte mais profunda até a superfície da Terra, né, se alterando ali de acordo com a composição física, né, dessas estruturas de camadas da Terra, certo? Então, aí a gente consegue perceber, né, um pouco dessa dinâmica e como ela é constante, demorada, né, porque aí você tem que entrar no tempo geológico, né, que são da casa de bilhões de anos até a formação
dessas camadas e da crosta, certo? Essa divisão em placas tectônicas que foi verificada, né, com maior quantidade de atividades sísmicas nesses limites de mais ou menos 12 grandes placas, né, que não são uniformes, que são muito variadas, né, que estão se modificando a todo tempo, que se renovam, né, que se destroem uma outra parte, certo? Então há um sistema aí de funcionamento que move essas placas, né? Você tem um sistema de convecção de magma mais aquecido que acende, de magma menos aquecido, né, que desce, certo? Que é um sistema de convecção aí bastante, né, desenvolvido nas leis da termodinâmica, né, que é importante para poder entender também a movimentação dessas placas, certo? E essas grandes placas, esses maciços rochosos, são aí divididos em placas oceânicas, e placas continentais, sendo as oceânicas mais densas e as continentais menos densas, né, mais maleáveis, onde a gente vai ver as grandes cadeias montanhosas submersas, né, sobretudo aí de um processo de colisão de placas, onde você tem um soerguimento, a orogênese, né, a formação de grandes cadeias montanhosas que são rochas dobradas, certo? Onde você vai ver ali uma série de rochas metamórficas, né, por conta dessa colisão intensa, né, gera aí um processo de metamorfismo nas rochas, né, de modificação dessa estrutura rochosa. Mas é importante aqui salientar, né, que o início dessa descoberta lá no fundo do oceano começa por um processo de divergência de placas, certo? Justamente no ponto aí onde a convecção pressiona a superfície da Terra, né, formando um rift, onde começa a se formar uma cadeia montanhosa com a ascensão desse magma, certo? Então, esse processo de movimentação dessas placas que foi ali formando essa cadeia montanhosa que foi batizada, né, essa cadeia montanhosa submersa no Atlântico de dorsal mesoatlântica ou dorsal mesoceânica, onde hoje a gente consegue perceber bastante dessa atividade na Islândia, né? Então a Islândia, ao norte aqui do planeta, próxima do Polo Norte, né, é uma ilha dividida, né, por essa fissura gigantesca que corta o planeta e que hoje, né, se mostra em atividade plena, né, com diversos vulcões entrando em atividade, com uma atividade magmática ali espantando, né, para além da beleza, né, também se tem um espanto ali e um problema, né, porque são áreas ocupadas, né, áreas onde se tem diversas populações vivendo nesses pontos, né. Então aí a gente tem um processo de formação endógena, né, de atividade endógena para a formação do relevo. Em uma outra aula, a gente parte para as atividades exógenas, essas dependem das atividades climáticas, certo? Então, por fim, é importante que a gente entenda aqui, ó, as fontes de energia da Terra, as duas principais são núcleo e o Sol, né? Então, uma fonte de energia interna que gera toda essa dinâmica interna da Terra, né, gerando os movimentos de placas, né, onde você tem placas que colidem, né, as placas convergentes que geram movimento aí de formação de montanhas, chamadas de orogêneses, né, onde a gente vai ver aí bastante dessa orogênese em zonas costeiras dos continentes, como é o caso da Cordilheira dos Andes, né, onde rola o movimento de subducção da placa oceânica, que é mais densa, e ela vai para o manto, onde ela é reciclada, destruída, né? E há um processo de soerguimento da placa na área continental, né? Formando uma grande quantidade de montanhas, né? Bem elevadas, né? Chamadas de dobramentos modernos, e outras áreas divergentes onde inicia o processo de movimento, né? Por onde se tem a formação ali dos rifts, né? Onde iniciou o estudo chamado de expansão do assoalho oceânico, publicado na década de 60, a partir dos estudos que vão vir ali do mapeamento durante a Segunda Guerra Mundial do fundo do oceano, com o desenvolvimento, né, dos submarinos, certo? E as falhas tectônicas, né, que é um deslizamento das placas uma em relação à outra, né, não gerando nem conflito, nem divergência nesses pontos. Né? Então você vai ter uma série de falhamentos nessa superfície, que é comum, por exemplo, na costa dos Estados Unidos, em São Francisco, né, onde é localizada uma falha dessa forma. Né?
Então, esse é um processo de formação do relevo, certo? Quando a gente entrar nas atividades exógenas, dependendo aí dos tipos de clima, a gente tem então uma atividade, né, que vai gerar um modelamento, certo? Uma mudança desse relevo. Então, essa é a parte inicial aí para a gente entender, né, a base da geografia física, né, as mudanças no planeta, essa série de atividades, né, que ocorre no planeta de maneira, né, exuberante, destruidora, criadora, né, de fenômenos aí que ocorrem ao longo de um tempo geológico, né, que é bem longo, bem fora assim, do nosso tempo humano. Né? Nós, como seres humanos, aparecemos aí no final, né, desse tempo geológico, né, considerando todo o processo de formação do planeta. Certo? Então, esse é um ponto introdutório para entender formação de relevo, formação das rochas, tipos de clima, né? E a gente vai detalhando isso aí ao longo do tempo, né? Conforme as dúvidas de vocês forem aparecendo também. Então, não esqueçam aqui de deixar seu like, de deixar o comentário, de mandar as perguntas e até a próxima. Valeu!